Fala pessoal, quem está entrando no podcast está ouvindo o Café com Sêmio de número 90 e alguma coisa, talvez 92 ou 91, eu não lembro de cabeça, mas está aí. E a música que está tocando é a música do Queen, I Want to Break Free, que eu adoro o clipe dessa música. Todo mundo me vendo bem? Me ouvindo bem? Hoje eu vou falar sobre o aluno ideal. O aluno se estende para a aluna também. Ideal, fixado o comentário. Todo mundo me vendo e me ouvindo bem? Digam aí nos comentários. Eu até vou fazer uma lista, que a gente vai construir juntos aqui uma lista. Hoje é uma live absolutamente interativa. Antes de eu cortar cabelo, é a última com esse cabelo imenso. E aí eu quero que a gente construa junto uma lista com todas as características do aluno ideal. Vamos lá. Quem quer falar sobre o aluno ideal? Vamos lá. Número 1, é um aluno simpático, é um aluno estudioso, né? Vocês concordam? Vai falando comigo. É um aluno regrado, né? O que mais? Vai falando aí o que é o aluno ideal. Regrado, simpático, estudioso, educado, curioso, aletheia, pontual. O que mais? Vai falando aí. Focado. Pontual já falaram. O que mais? Vamos lá. Inteligente. Como é que ele é em casa? Vamos falar mais coisa. Faz sem reclamar. Com iniciativa. Todo mundo falando aí. O que mais? Vamos lá, vamos interagir. Iniciativa. Disciplinado. O que mais? Fala aí. Perspicaz, ó. Perspicaz. Esforçado. O que mais? Vamos lá, mais características do aluno ideal. Vamos lá, fala umas coisas aí. Não enche o saco dos colegas, isso aí, não enche o saco. Como é que ele é em casa? Com os pais, com a família. Sociável também. O que mais? Vai falando aí. Compromissado com o paciente. O que mais? Fala pra mim, por favor. Não fica reclamando o tempo todo na direção, igual a Débora Damas faz. O que mais? Beleza, vamos ler aqui a lista. Acho que tá bom, né? A característica do aluno: maleável, flexível, maleável, responsável, arruma a cama que deita. Pronto, tá bom aqui. Agora eu vou ensinar como se lida com essa lista do aluno ideal. Vamos lá. O aluno ideal, grande Danilo. O aluno ideal, ele é simpático, estudioso, regrado, educado, curioso, pontual, focado, inteligente, faz sem reclamar, com iniciativa, disciplinado, perspicaz, esforçado, não enche o saco, sociável, compromissado, compaciente, maleável, responsável, arruma a cama que deita, que serve, ele serve. E por último aqui, ele baseia-se em virtudes, tá? Tá feita essa lista. Quero muito que vocês anotem esses 21 itens dessa lista. Rasguem esta merda desta lista e joguem fora. Pega esta porcaria e jogue fora. Sabe por quê? Porque não é assim que se forma uma consciência moral. Tá? Não é assim. Tá? Você tem que concentrar-se mais em você mesmo do que no ideal que você cria na sua cabeça. Porque ninguém é assim espontaneamente. Então essa lista que a gente criou, você vai pegar, vai rasgar e vai jogar no lixo. E eu vou explicar como é que você vai fazer a partir de agora. Sabe por quê? Porque se você ficar criando um ideal de aluno na cabeça, você vai virar um sujeito imoral, sem consciência moral. E eu pego aqui o livro do Alexandre Harvard que fala, né, que o ser humano ele tem dentro dele o bem e o mal. E ao negar a existência do mal, que jaz no coração do homem, e enfatizar exclusivamente os ideais, tá? Você forma
uma pessoa amplamente ignorante dos conhecimentos e conceitos, né, que são fundamentais para o aperfeiçoamento. Você está entendendo o que acontece quando vocês criam um ideal na cabeça? Vocês ficam imorais e vocês ficam dentro de um deserto, incapaz de que uma consciência moral seja formada, e na prática não há progresso, porque vocês vão comparar esse aluno ideal com a bosta que vocês são, né? E a bosta que eu sou. Então não se faz isso. Não se deve concentrar em ideais, né, na cabeça, né? Isso é coisa de maluco. E é por isso que vocês são bem pancados da cabeça. Porque vocês criam ideais para tudo, né? Para tudo. E aí o que acontece? Vocês acabam julgando os outros, né? Julgando os outros por tudo e por qualquer coisa. E quando acontece algo onde vocês são os protagonistas do que deve ser julgado, vocês ficam arrumando 1000 desculpas esfarrapadas que nem vocês acreditam. E aí vira uma loucura completa, uma ansiedade danada, e isso acaba com remédio, a gente sabe muito bem. Então, minha dica é, pega esta merda desta lista e joga fora, e concentre-se em você mesmo. E em que a gente deve se concentrar? A gente deve se concentrar na nossa natureza. Que essas características, que é óbvio que devem ser desenvolvidas, né, elas só são desenvolvidas com muito esforço e aos poucos, e ninguém é assim o tempo todo. É uma luta constante, não existe ali o dia que você de repente vira um aluno bom e ponto final. Não existe. Tá? Então você vai pegar essa listinha e vai jogar fora. Mas você precisa entender algumas coisas, e uma delas é exatamente essa formação dessa consciência moral. A consciência moral, ela só se forma se você for capaz de entender que todo o mal que o outro faz, você também é capaz de fazer. Sabe aquela menina lá que, sei lá, disse aí na rede social, eu não lembro o que ela falou exatamente, mas que acordou no plantão à noite, o paciente acabou morrendo, aquelas coisas aí que vocês sabem. Então, sabe quem é capaz de fazer isso também? Você, eu. Sabe aquele paciente, aquele médico que chega ali, né, por volta de meia-idade e está empurrando a vida com a barriga, está empurrando ali a profissão e acaba fazendo mal para os pacientes? Sabe quem pode virar esse cara? Você, eu. Sabe quem pode fazer mal no mundo? Eu, você. É simples assim. Então, a formação da consciência moral, ela se dá a partir do momento que você se volta para dentro de você e não de um ideal criado na sua cabeça. É óbvio que você tem que direcionar a sua bússola íntima para algo bom, eu não tenho dúvida. Mas não é desse jeito que se faz, porque desse jeito você vai ficar deformado e incapaz de entender o mundo como ele é. Vou te dar uma dica muito direta, essa live ela vai ser curta de propósito. Vou te dar uma dica muito direta para como se formar uma consciência moral. Um aluno, ele precisa se esforçar para 2 coisas. Tá? De toda essa listinha que a gente fez, tá? Rasga esta merda, joga no lixo. Você precisa fazer 2 coisas só. 2, tá? Uma, chegar pontualmente na sala antes do professor e se esforçar para mostrar que você está prestando atenção na aula com alegria. Tá? Você vai fazer só isso, mais nada. Mesmo que você não esteja prestando atenção na aula, você vai ficar parado, ouvindo a aula, respeitando os intervalos, respeitando o horário, e é só isso que você vai fazer, mais nada. Então, a partir de agora, você vai chegar pontualmente, né, antes de começar a aula, vai ficar sentado na cadeira, vai assistir a aula do professor, tá? E vai ficar olhando para ele, olhando para a aula, tentando prestar atenção. E se você não estiver prestando atenção interiormente, externamente, você vai se comportar de uma maneira de como se você estivesse prestando atenção. É só isso que você vai fazer. Mais nada. Tá? Mais nada. Mais nada. Lógico, você vai estudar para as provas e tal. Mas esse comportamento, esse esforço, ele precisa acontecer. Tá? Esse esforço, ele é o começo. Eu sei do que eu estou falando porque eu lido com o aluno há muito tempo. Esse esforço, ele é o começo para você desenvolver uma consciência moral. Tá? Esse é o esforço externo. O esforço interno é um exame de consciência. Tá? Internamente você vai parar de fazer, você vai fazer 2 coisas internamente. Então externamente você vai fazer isso. Internamente, todas as vezes que você sentir vontade de criticar algum médico, algum aluno por algum comportamento, você tem que se colocar numa posição de quem faria aquilo. Tá? Eu faria isso. Tá? Eu faria essa coisa. E eu provavelmente um dia vou fazer alguma coisa semelhante. Tá? Porque é assim que as coisas acontecem. E 2, você vai fazer um exame de consciência. Todo dia de manhã, você vai fazer um exame de consciência de verdade.
Todo dia no final do dia, quer dizer. E o exame de consciência ele é muito simples, o que eu fiz de bom hoje, como aluno, e o que você tem que fazer de bom? Prestar atenção na aula. Se não conseguir te prestar atenção, você vai fingir que está prestando atenção e chegar pontualmente respeitando os horários do professor. Ponto. Tá? Você vai se perguntar se você fez isso de bom. Tá? Óbvio, também você vai se perguntar nas suas individualidades, se você conseguiu estudar, se você dormiu direito, essas coisas. Né? Você vai ver o que você não fez de bom, tá? Como aluno. Tá? E você vai fazer uma meta atingível para o dia seguinte. Por exemplo, amanhã tem aula de farmaco. A aula é às 7. Então, em vez de acordar às 5 para as 7 para chegar às 7h05, não. Eu vou acordar às 7 horas. 7, eu vou acordar às 6. Eu vou comer direito. Tá? Porque chegar na aula pontualmente e prestar atenção envolve algumas coisas. Por exemplo, comer, né? Tá asseado, tomar banho, chegar arrumado, né? Então, você tem aula às 7. Você vai acordar às 6, em vez de acordar às 5 para as 7. Tomar um banho, comer proteína, comer direito, chegar na aula 10 minutos antes, ficar sentado e falar assim, hoje eu vou ficar prestando atenção nessa aula até quando eu conseguir. Quando eu não conseguir mais prestar atenção, eu vou continuar olhando para a cara do professor como se eu estivesse prestando atenção e me esforçando para prestar atenção de novo. E ponto. Tá? E vai ficar até o final. E vai fazer isso. Aí vai ter dia que você não vai conseguir, vai ter dia que vai ser uma merda, e é assim mesmo. E aí você não vai ficar mastigando esse negócio na cabeça, não. Ah, mas eu não consigo. Não, é todo dia. Você vai fazer isso por 3 meses e me falar. Para quem ouviu esse podcast, quem participou, né, absorve isso que eu estou falando e faz e me fala. A Cássia está falando que me perco demais no exame de consciência, acabo viajando no mundo imaginário. Exame de consciência não é isso. As pessoas que fazem exame de consciência e se perdem têm que ser muito práticas. O que eu fiz de bom, o que eu não fiz de bom, o que eu vou fazer amanhã. Tá? Amanhã, então, eu vou acordar cedo, vou para a aula, enfim... Vou assistir bem a aula, vou almoçar, vou ligar para minha mãe, para minha avó, tá? Vou ficar menos tempo no Instagram, e vou estudar meia hora do livro, da página tal, e pronto, acabou. Escreve e faz, não tem que ficar viajando. Então isso é assim que tem que ser o aluno ideal. O aluno ideal é aquele que faz a lista que eu falei aqui no começo, depois rasga essa porcaria dessa lista e faz o que eu estou orientando. Beleza, galera? Até mais que eu vou jantar que eu estou morrendo de fome. Até!